cresci em uma casa simples, em um bairro pobre. Meu quarto era pequeno, com móveis velhos e paredes descascadas. A cama em que eu dormia já estava no limite da resistência, e eu, como qualquer criança animada, sempre pulava nela quando brincava. Um dia, depois de um salto mais exagerado, ouvi um estalo seco e senti o colchão afundar de um lado. A madeira havia cedido, e a cama estava oficialmente quebrada. Minha mãe ficou furiosa, mas não tínhamos dinheiro para consertar ou comprar outra. A solução foi simples. Colocamos o colchão no chão, bem ao lado da cama deles. Pelo menos assim você não quebra mais nada, minha mãe disse, tentando parecer brava, mas eu via no rosto dela o cansaço de quem lutava para manter tudo em ordem. Nos primeiros dias, achei divertido. O colchão era confortável, e eu gostava de ficar ali, ouvindo a respiração dos meus pais enquanto dormiam. Mas, conforme as noites passavam, algo começou a me incomodar. O chão era gelado, e o espaço entre o colchão e a cama dos meus pais parecia escuro demais. Um vazio sombrio que, de alguma forma, me causava arrepios. No começo, achei que era coisa da minha imaginação. Eu sempre fui uma criança medrosa. Mas então, aconteceu pela primeira vez. Acordei no meio da madrugada, sentindo o rosto pressionado contra algo duro. Minha cabeça doía um pouco, e meu corpo estava estranho, meio apertado. Levei alguns segundos para entender que eu não estava no colchão. Eu estava debaixo da cama dos meus pais. Fiquei ali, imóvel, enquanto meu coração martelava no peito. A escuridão era densa, e eu não conseguia ver muito além das pernas da cama. Minha respiração estava presa, como se meu corpo não tivesse certeza se deveria gritar ou simplesmente aceitar aquela situação absurda. Eu rolei para baixo da cama. Será que, dormindo, me mexi tanto a ponto de parar ali? Mas eu não era do tipo que se mexia muito. Meu colchão ficava bem ao lado, mas, ainda assim, para chegar ali, eu teria que ter me arrastado sozinho. Engoli seco. Com um movimento cuidadoso, saí daquele espaço apertado. Meu colchão parecia mais frio do que antes, como se tivesse ficado vazio por muito tempo. Na manhã seguinte, ainda me sentia inquieto. O café da manhã parecia não ter gosto, e minha mãe logo percebeu que algo estava errado. O que foi? Tá com cara de quem viu um fantasma. Eu hesitei, sentindo vergonha de dizer em voz alta. Mas então, decidi contar. Eu acordei debaixo da cama de vocês. Minha mãe ergueu uma sobrancelha e soltou um riso abafado. Você deve ter rolado para lá. Eu não me mexo tanto dormindo. Criança se mexe? Sim. Você tá no chão, não tem proteção. É normal. Ela disse isso com tanta certeza que, por um momento, eu quis acreditar. Talvez eu realmente tivesse rolado. Talvez meu corpo tivesse se movimentado sozinho. Mas lá no fundo, algo me dizia que não era bem assim. Naquela noite, fui dormir tentando afastar os pensamentos ruins. Fechei os olhos e me forcei a acreditar no que minha mãe dissera. Mas, mesmo deitado no colchão, senti a presença daquele espaço escuro debaixo da cama. Um espaço que, até então, nunca tinha me assustado. E o pior de tudo, agora eu não conseguia parar de pensar nele.
Depois daquela noite estranha, tentei me convencer de que minha mãe estava certa. Eu devia ter rolado dormindo. Não tinha nada de errado. Mas, mesmo assim, uma sensação ruim ficou grudada em mim. Como se algo invisível estivesse sempre à espreita. Os dias passaram. Aos poucos, comecei a esquecer o acontecido. Mas então, aconteceu de novo. Era madrugada quando acordei com uma sensação estranha. Meu corpo estava em movimento, mas eu não estava fazendo nada. Eu estava sendo puxado. Era um deslizar sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer acordar instantaneamente. Meu peito travou, e eu congelei no lugar. O colchão áspero raspava contra minha pele, e o chão frio se estendia à minha frente. Minha visão estava turva pelo sono, mas uma coisa era clara. Eu estava indo para debaixo da cama dos meus pais. Tentei me mexer, mas era como se algo invisível estivesse me segurando. Não senti mãos, não senti um puxão forte. Era apenas o meu corpo se movendo sozinho, como se estivesse sendo arrastado por uma força que não podia ser vista. Minha respiração ficou pesada, e eu quis gritar, mas minha voz não saiu. Eu só conseguia olhar para aquele espaço escuro debaixo da cama, sentindo o pavor crescer dentro de mim. Foi então que vi um movimento. Era sutil, um vulto na escuridão. Algo estava ali. O pavor me dominou, e eu fechei os olhos com força. Tudo que eu queria era acordar, sair daquela sensação horrível. Foi quando ouvi um som baixo, quase como um sussurro. Algo que não entendi, mas que pareceu vir daquele espaço sombrio. De repente, uma mão agarrou a minha. Meus olhos se abriram num susto, e o alívio veio em uma onda quente quando percebi que era minha mãe. Ela estava ajoelhada ao lado da cama, os olhos arregalados, segurando minha mão com força. "O que você está fazendo, ai?" Ela sussurrou, puxando-me de volta para o colchão. Eu não respondi. Não conseguia. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Ela me colocou na cama dele sem dizer nada, e eu me encolhi entre ela e meu pai, tentando controlar minha respiração. Meu coração ainda batia acelerado, e a imagem daquele vulto no escuro continuava presa na minha mente. Na manhã seguinte, sentei à mesa do café e olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse algo sobre a noite anterior. Mas ela não mencionou nada. "Você me tirou debaixo da cama?" Falei baixinho, testando sua reação. Ela parou de mexer no café por um segundo. "Você rolou para lá de novo?" "Eu não rolei, mãe. Eu estava sendo puxado." Ela me olhou por um momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não. Então, suspirou e balançou a cabeça. "Você teve um pesadelo." Eu queria argumentar, dizer que não foi um sonho, que eu senti meu corpo sendo puxado. Mas, no fundo, sabia que não adiantaria. O problema era que, se aquilo era só um pesadelo, porque eu ainda sentia no meu corpo a sensação de estar sendo arrastado. Depois daquela noite, algo mudou. Não era apenas o medo de dormir no colchão no chão, mas a sensação constante de que havia algo ali, algo que eu não podia ver. Minha mãe continuava dizendo que eram só pesadelos, mas eu sabia que não. Eu sabia que estava acordado quando aquilo aconteceu.
Comecei a dormir cada vez mais inquieto. Eu acordava sobressaltado no meio da noite, com aquela sensação de estar sendo observado. Às vezes, jurava ouvir um barulho baixo, como um farfalhar, um arrastar lento vindo debaixo da cama dos meus pais. Então, aconteceu de novo. Era uma noite silenciosa, o tipo de silêncio que chega a pressionar os ouvidos. Eu estava deitado no colchão, encarando o teto, lutando contra o sono. Não queria dormir. Não queria correr o risco de acordar mais uma vez debaixo da cama. Mas o cansaço venceu. Foi um sono estranho, pesado, como se eu tivesse sido puxado para dentro dele. Então, senti. Dessa vez, não foi devagar. Meu corpo foi puxado com força, deslizando no chão como se uma corrente invisível tivesse se prendido a mim. Desta vez, eu gritei. O som da minha voz ecoou pelo quarto, cortando o silêncio. Meus olhos se abriram de súbito, e a primeira coisa que vi foi a borda da cama dos meus pais se afastando enquanto eu era arrastado para baixo dela. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Eu tentei agarrar alguma coisa, me debater, mas parecia que eu estava sendo puxado por algo sem forma, algo que não podia ver. Então, ouvi uma voz, baixa, rasgada, vinda debaixo da cama. Não era uma voz comum. Não parecia humana. Era um sussurro grave, gutural, que vibrava nos meus ossos. Não entendi as palavras, mas a intenção era clara. Era um chamado. Foi quando as luzes se acenderam. Minha mãe estava lá, parada na porta, pálida como um fantasma. Meu pai acordou assustado e se levantou de súbito. Eu estava debaixo da cama deles, tremendo, o coração acelerado. Minha mãe veio correndo, me puxando para fora com desespero. Ela não disse nada, mas seus olhos estavam arregalados, cheios de algo que parecia medo. Meu pai só olhava, confuso. Dessa vez, ninguém falou que foi um pesadelo. Ninguém tentou me convencer de que eu tinha rolado para lá. Minha mãe apenas me segurou forte e disse: "Você vai dormir com a gente hoje." Eu não reclamei. Eu não queria mais dormir sozinho. Mas, naquela noite, mesmo no meio deles, eu não consegui fechar os olhos. Porque, em algum momento, no meio da madrugada, eu juro que ouvi aquela mesma voz, sussurrando, baixo, debaixo da cama. Naquela noite, mesmo deitado entre meus pais, o sono não veio fácil. Eu ficava imóvel, olhando para o teto, tentando ignorar o medo crescente dentro de mim. Mas o pior de tudo era saber que, mesmo ali, seguro entre eles, eu ainda ouvia o sussurro, não constante, não claro, mas presente. Às vezes, era um farfalhar, um ruído seco, como se algo pequeno e ossudo se movesse debaixo da cama. Outras, era apenas um silêncio denso, carregado, como se algo esperasse. No dia seguinte, minha mãe parecia mais quieta que o normal. Ela não mencionou nada sobre a noite anterior, apenas fez questão de me manter por perto o tempo todo. Mas havia algo de errado com ela. Ela estava distraída, tensa. Foi quando eu percebi. O chão do quarto, ali perto da cama dos meus pais, tinha marcas, pequenos arranhões,
quase imperceptíveis, riscavam a madeira. Eles eram irregulares, desalinhados, como se algo tivesse sido arrastado ali repetidas vezes. Minha mãe percebeu que eu estava olhando e imediatamente tentou me distrair. Deve ser de arrastar o colchão, ela disse, sem me encarar. Mas eu sabia que não era isso. E minha mãe também sabia. Naquela noite, ela decidiu que eu dormiria com ela e meu pai novamente. Mas algo parecia diferente. Dessa vez, ela deixou a luz do abajur acesa. E, pela primeira vez, antes de irmos para a cama, eu a vi se ajoelhar ao lado do colchão e murmurar uma oração em voz baixa. Eu nunca tinha visto minha mãe rezar antes. Foi difícil dormir. A luz amarelada do abajur jogava sombras no quarto, e cada pequeno ruído me fazia prender a respiração. Então, bem no meio da madrugada, eu acordei de súbito. Dessa vez, não fui puxado. Dessa vez, eu senti algo me tocando. Meus olhos se abriram, e por instinto, virei a cabeça para o lado. Minha mãe dormia ao meu lado, o rosto virado para o outro lado. Mas, logo atrás dela, algo se movia. Uma sombra longa e esguia, imóvel perto da borda da cama. Era baixa, magra, quase um borrão escuro no ar. Eu não conseguia distinguir um rosto, mas sabia que aquilo me encarava. Meus músculos travaram. O ar ficou preso no meu peito. Eu quis gritar, mas meu corpo não respondeu. A coisa deu um passo para trás. E, antes de desaparecer na escuridão debaixo da cama, eu ouvi o sussurro, baixo, gelado. Dessa vez, claro, não pare de olhar. Na manhã seguinte, as marcas no chão estavam maiores. E, dessa vez, minha mãe não tentou explicar. Nunca mais dormi no colchão no chão. Não depois daquela última vez, quando o medo se tornou tão palpável que parecia me engolir inteiro. Desde aquela noite, passei a dormir na cama dos meus pais ou, quando eles não estavam em casa, no sofá da sala. Mas, independentemente de onde estivesse, a sensação de que algo ainda estava ali, espreitando na escuridão, nunca me deixou completamente. Às vezes, fecho os olhos e quase posso sentir aquela presença, como se estivesse esperando o momento certo para voltar. Os anos passaram e eu cresci. Fui para a escola, fiz novos amigos, vivi a vida que qualquer criança poderia viver. Mas, por dentro, havia algo que nunca se curou. Não era algo que eu pudesse ver ou tocar, mas uma sensação constante de que as noites ainda carregavam aquele peso, aquela escuridão. Como se, em algum lugar, algo estivesse esperando. Algo que não sabia o que era, mas que ainda me observava. Eu tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de um delírio de criança. Uma imaginação fértil alimentada pelo medo e pela solidão. Eu me dizia que o que vi naqueles primeiros anos não era real, que minha mente havia criado monstros na escuridão. Eu queria acreditar nisso, de verdade. Mas, à medida que o tempo passava, a sensação nunca desaparecia por completo. Quando ia dormir, sentia que o ar ficava mais denso, como se a noite se alongasse, esticando-se para me engolir. Algumas vezes, acordava no meio da noite, sentindo o coração batendo acelerado, como se estivesse sendo observado.
Um arrepio percorre minha espinha sempre que isso acontece, e então eu me forço a virar para o outro lado, como se isso fosse afastar qualquer coisa que estivesse na escuridão. Mas o que mais me assusta é o que eu sinto às vezes, enquanto estou deitado, com os olhos fechados, tentando dormir. Eu sinto algo rastejando, deslizando sob minha cama. Às vezes, é tão sutil que eu quase duvido se é real, mas a sensação é tão vívida que não consigo ignorá-la. Como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo para me puxar novamente para aquele lugar escuro e silencioso. Eu nunca falei sobre isso para ninguém, nem mesmo para minha mãe. Depois de tudo o que aconteceu, ela também parecia ter esquecido, ou talvez tenha se convencido de que tudo era apenas uma fantasia de uma criança assustada. Ela nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite, quando eu gritei e a luz acendeu. Ela provavelmente pensa que tudo foi apenas um pesadelo passageiro. Mas eu sei o que senti. E sei o que vi. Às vezes, mesmo já adulto, quando estou sozinho em casa, os sons da noite se tornam mais intensos. O estalo das madeiras da casa, o vento batendo nas janelas, tudo isso me leva de volta àquelas noites. Às vezes, acordo no meio da noite, com o corpo suado, o coração batendo forte, e a sensação de que algo está lá, me observando. Eu tento racionalizar, me convencer de que é apenas minha mente pregando peças, mas então, uma parte de mim se pergunta, e se aquilo nunca se foi? Nunca descobri o que era? Nunca soube o que tentava me puxar, o que tentava me arrastar para a escuridão sob a cama dos meus pais. Mas, quando a casa está em silêncio, e eu estou sozinho, às vezes sinto o peso da noite sobre mim de uma forma que nunca consegui explicar. O medo não desaparece. Ele só se esconde, esperando. Às vezes, quando estou deitado na cama, com os olhos fechados, a escuridão parece se estender e o ar parece mais denso. Eu sei que não deveria pensar nisso, mas não posso evitar. Quando acordo no meio da noite, a sensação é a mesma. Como se algo estivesse rastejando sob minha cama, esperando que eu olhasse para baixo. Eu nunca olho. Nunca mais. Eu não sei o que era. Mas, se você me perguntasse, eu diria que ainda sinto alguma coisa. Algo que me observa. Algo que nunca vai me deixar ir.